Olá, meus amigos e companheiros da nossa querida Casa do Caminho. É com imensa alegria que nós retornamos os nossos estudos para que juntos, ainda que pelo canal virtual, possamos ter a alegria de ter a palavra do Evangelho junto conosco. E nessa oportunidade fica toda a minha gratidão à equipe encarnada e desencarnada dessa casa, nosso querido Dr. Herma, que é o nosso mentor desse bálsamo que é a Casa do Caminho, e a certeza de que a alegria de estarmos juntos, ainda que não presencialmente, é o que nos fortifica e nos faz com que avancemos dia após dia. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos acompanhar nesse estudo, nesses minutos que teremos juntos. Hoje, o nosso estudo vai da questão 990 até a 996 do Livro dos Espíritos. E essa parte, ela trata das penas e gozos futuros, e hoje o item especificamente é expiação e arrependimento. E eu gosto tanto de falar sobre esse tema, porque primeiro quem ouve sou eu, né? Então a gente vai estudando e vai tentando se melhorar e vamos tentando fazer com que a nossa caminhada fique um pouco mais leve. E é muito interessante que da questão 990 até a 996, que é onde nós vamos trabalhar, os espíritos, tanto Kardec quanto os espíritos, não explicam exatamente o que é expiação, na medida em que isso já foi até explicado em itens anteriores. Mas ele vem tratando mais do arrependimento, que é o que vai nos salvar, né, e vai possibilitar a alteração das nossas expiações. Então, se a gente entender logo, imediatamente, né, que a expiação ela tem por finalidade não uma dor, já que a gente se pega muito a palavra, né, expiar, doer, sofrer, na verdade nada mais é do que nós repararmos alguma coisa que nós tenhamos feito fora das leis divinas. E isso é fundamental que a gente compreenda para que a gente não fique com aquela sensação que nós trazemos já há tantos séculos da culpa, a culpa que nos paralisa, a culpa que não faz com que nós nos modifiquemos. Nós ficamos ali naquela culpa, minha máxima culpa, e não produzimos o movimento que é o mais importante para que nós saiamos desse sentimento, que é o arrependimento, que irá nos levar a uma renovação, acompanhada, evidentemente, da reparação. Então, reparar algum erro é alguma coisa absolutamente normal. E Deus espera de cada um de nós que nós reparemos os nossos próprios erros. Mas é preciso que haja esse arrependimento. E ele trata em muitas minúcias sobre esse arrependimento. Porque se nós pararmos para analisar, quantas vezes nós de fato nos arrependemos daquilo que nós fazemos? Às vezes nós somos punidos pela lei dos homens, mas não nos arrependemos do fato que fizemos. E é exatamente sobre isso, sobre esse processo de arrependimento que irá nos conduzir à reparação, né, que vai fazer com que a gente melhore. Então ele pergunta assim: o arrependimento se dá no estado corporal ou no estado espiritual? E ele diz que, de um modo geral, no estado espiritual. Por que no estado espiritual é mais fácil nós nos arrependermos? Pela amplitude que os espíritos nos falam, que o nosso espírito ganha em termos de visão, de compreensão sobre todos os nossos atos. O nosso estarmos na matéria é como se fosse realmente um cárcere, porque nós estamos preocupados com o nosso corpo, com a nossa família, com o nosso abrigo, com o nosso lar, com o nosso alimento. Então isso tudo impede que nós visualizemos a trajetória de toda aquela questão que está envolvida. Quando a gente desencarna, quando retornamos à pátria espiritual, nosso espírito readquire a capacidade de observar o nosso passado e o nosso presente, o que foi o nosso presente, né, mais recente, o nosso passado mais recente, e a gente compreende toda a problemática, por que daquela família, por que daquela situação, por que nós estamos passando por aquilo. Então é muito mais fácil, é muito mais comum que nós nos arrependamos
quando estamos desencarnados. Mas a doutrina espírita, que é uma doutrina de consolação, também nos fala, na sequência dessas perguntas, que nós também podemos nos arrepender aqui, enquanto estamos em caminhada, e que é um dos grandes ensinamentos de Jesus, né? Arrependei-vos e perdoai enquanto estás em caminhada, para que possas reparar enquanto estiver aqui. Porque se nós vamos esperar para nós resolvermos determinadas questões numa próxima encarnação, pode ser, né, num carnê com várias prestações. Claro que tem inúmeras coisas que nós não vamos conseguir numa única vida, mas outras que estão ao nosso alcance, e posso garantir para vocês, e a espiritualidade diz isso sempre para a gente, quase sempre nós podemos, né? Que nós nos arrependamos logo e que possamos reparar com aquele com o qual a gente produziu aquele mal, né? Essa parte é muito importante, porque senão muitas vezes nós vamos precisar de caminhos mais dolorosos, mais complexos para que a gente possa reparar. Deus não espera que nós nos cruzemos com as mesmas pessoas em todas as nossas caminhadas. Então, por exemplo, se fomos maus pais ou fomos negligentes nessa condição de educadores que somos, não necessariamente numa próxima encarnação eu vai estar presente, né, no mesmo período de tempo, no mesmo local geográfico, com aquele filho ou filha que eu fui negligente. Eu talvez tenha que atuar como um educador junto com várias outras crianças, porque a expiação não é para aquele que sofreu o mal, e sim para aquele que o produziu. Né? A expiação, ou seja, a reparação, é para o nosso entendimento, é para que a gente possa entender o que fez. Agora, para que eu possa entender tudo aquilo que eu faço e saber exatamente discernir o que é certo do que é errado, né, daquilo que eu produzi, é preciso voltar lá na página 1 do Evangelho, página 1 do Livro dos Espíritos, página 1 de toda a codificação, de toda a doutrina espírita, onde se diz: conhece-te a ti mesmo. Porque se eu não me conhecer, eu não vou saber dos meus defeitos, eu não vou saber das minhas potencialidades, eu não vou saber daquilo que eu sou capaz, até onde eu sou capaz de ir e até onde eu posso me melhorar. Outro dia eu estava no supermercado e essa foi uma história que me chamou a atenção. Eu estava fazendo umas compras de uns legumes e nisso tinha uma banca de alho, né? Alho assim, cabeças de alho pronta, e tinha uma senhora desmontando os alhos todos, e ela comentou assim com a outra, e aquilo me chamou a atenção, porque cada vez que ela fazia aquilo, ela praticamente estragava aquela cabeça de alho inteira e ia produzindo assim um material que talvez outro cliente não fosse querer. E aí a outra ficou olhando também, ela falou assim: eu faço sempre isso porque meu pai fazia isso e eu tenho essa mania de procurar se tem algum estragado dentro, então eu vou abrindo. Então, o que me chamou a atenção não foi nem o ato em si, mas o fato dela dizer que o pai fazia daquele jeito e ela continua repetindo. Coisa que ela assim, sequer parou, né? O que nós fazemos? Nós fazemos isso, nós recebemos determinadas informações ao longo da nossa caminhada e vamos repetindo sem pensar se isso de fato é um processo interessante. Não é? Se eu faço isso no meu quintal, aonde eu plantei, ok. Se eu faço isso no comércio de uma outra pessoa, não é? Num armazém, em algum lugar, eu estou causando prejuízo para essa outra pessoa. Né? Porque eu estou estragando aquela mercadoria. Então isso vale para tudo na nossa vida. O que nós estamos repetindo de atitudes que nós aprendemos, não necessariamente com nossos pais e nossas mães, aprendemos com os costumes, com as crenças antigas, com aquilo que a gente acreditava que era verdadeiro, com aquilo que a gente falava sempre, né? Eu não levo desaforo para casa. Meu filho, se você apanhou na rua, volta lá e bate naquele que te bateu. Eu não quero ver filho chorando em casa, homem não chora, enfim. É uma série de crenças que nós temos e que a gente precisa se desvincular, mas a gente só vai conseguir se desvincular se nós nos conhecermos a nós mesmos. Então, o primeiro passo
para essa questão do arrependimento do que nós fizemos é nós nos observarmos, é nós buscarmos dentro de nós mesmos aquilo que está, na verdade, nos causando mal. Porque quando eu agrido alguém, quando eu produzo mal com alguém, né, aquilo de igual força retorna para mim. Então, eu ficar chateado com alguém que me contrariou, isso é resultado da minha intolerância. Então, como anda a minha tolerância? Como anda a minha paciência? Coisa que nós normalmente pedimos muito a Deus, dai-me paciência. Mas se nós pedimos paciência, será que Deus irá nos dar paciência ou irá nos dar a oportunidade de testarmos a nossa paciência? Se nós pedimos trabalho, será que Deus irá nos dar um emprego ou Deus irá nos dar a possibilidade de arregaçarmos as mangas e ir em busca de alguma coisa que seja útil, né? Uma vez que aqui os Espíritos também nos dizem nesse livro maravilhoso que toda ocupação útil é trabalho. Então vamos seguindo aqui. Ele pergunta qual é a consequência desse arrependimento quando ele se dá no plano espiritual e quando ele se dá no plano terreno. Bom, quando ele se dá no plano espiritual, faz com que a gente tenha a vontade, o desejo de nós reencarnarmos para que possamos reparar isso. Uma vez arrependidos, nós temos o desejo de consertar. E com isso nós vamos escolhendo as nossas provas, vamos aceitando as nossas expiações, que nada mais são do que a nossa reparação. Quando nós nos arrependemos no estado corporal, o que acontece? Fazer que já na vida atual o espírito progrida, ou seja, é mais rápido ainda, porque eu não preciso esperar uma próxima encarnação. Tudo aquilo que eu puder fazer nessa, eu levarei como crédito para uma caminhada, é um avanço maior, não é? Então, quando eu tiver tempo de reparar as minhas faltas, que eu possa fazê-las aqui, enquanto aqui estiver. Porque ele diz também que quando a nossa consciência desperta e quando ela começa a discordar das nossas atitudes, ela nos mostra, né, uma imperfeição e o homem pode sempre se melhorar. Mas o que falta para nós? Não é? Kardec pergunta assim, mas tem espíritos que só têm o instinto do mal? Será que eles vão, né, ficar inacessíveis ao arrependimento? E os espíritos dizem que não. Todo espírito tem que progredir incessantemente. O que ele vai acontecer é que ele vai levar mais tempo. Então aí a gente dá uma parada e pensa assim, quanto tempo eu estou levando para melhorar? Há quantos séculos será que eu já ouvi sobre a palavra de Jesus? Há quantos séculos eu já aceitei andar no caminho do bem? E quanto tempo mais eu vou levar para acertar pequenas arestas? E quando eu falo pequena, porque, como os espíritos mesmos nos dizem, o que nos falta é a vontade, porque o esforço para nos melhorarmos é muito pouco. Todas as vezes que nós nos ofertamos, nos dispusemos a fazer o bem, é incrível como a espiritualidade se utiliza disso e potencializa as nossas vontades. Então, que a gente possa sempre fazer o bem, porque nós seremos quintuplicados nas nossas possibilidades. E eles falam com relação a esses espíritos mais pertinentes que insistem no mal, que eles renascerão muitas e muitas vezes. Será que esse não é nosso caso? Vamos aproveitar esse momento de transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, né? Acertar o nosso passo. Tanto tem sido nos mostrado. A doutrina espírita está à nossa disposição. Qualquer um pode ter acesso. Para nós que estamos tendo a possibilidade, isso não nos torna melhores, mas nós podemos ser melhores conosco mesmos. Nós podemos nos melhorar. É uma questão de vontade nossa. Arregacemos as mangas e façamos o nosso trabalho individual, para que a gente não gaste mais tempo. Né? Será que essa não será a nossa última oportunidade? Né? E lá na questão 994,
Kardec pergunta: o homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida sempre as reconhece depois da morte? Essa pergunta é incrível, porque vem de encontro àquilo que eu falei logo no comecinho, sobre reconhecer e se arrepender. Aquilo que nós fazemos diariamente aqui no plano terreno. Nós reconhecemos determinados erros que nós cometemos, mas nós não nos arrependemos. E tanto nos arrependemos que cometemos novamente. Né? Nós precisamos de leis severas para que nós não dirijamos, não guiemos os nossos veículos tendo consumido álcool. Nós precisamos de leis rígidas para que usemos o cinto de segurança. Precisamos de leis em todos os locais para que utilizemos máscara em ambientes públicos e assim mesmo nós vemos com toda a informação que nós temos que pessoas insistem a não fazer esse tipo de previsão, né, de providência. Então, isso vem de encontro ao quê? Ao homem perverso, que todos nós ainda temos uma parcela. E será que a gente vai reconhecer? E ele diz que sim, nós sempre vamos reconhecer. Sofremos mais porque sentimos de todo o mal que nós praticamos e do que nós fomos voluntariamente causa. Isso remete lá na questão 975, que a gente já estudou aqui, né? Que nós somos responsáveis por todo o mal que fizemos, por todo o bem que nós produzimos, mas também pelo mal que vem decorrente daquele bem que a gente não fez. Então, mesmo que a gente não faça o mal, mesmo que a gente já esteja naquele estágio de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa que quer bem aos outros, mas que ainda não colocamos a mão na massa, nós também somos responsáveis, porque nós já temos o entendimento. Então, nós precisamos colocar a mão na massa, porque toda vez que a gente não faz o bem, algum mal dali acontece. Né? Alguém pode desencarnar por nós não termos ajudado, com fome, com frio, com sede, né? com falta de consolo, aquele telefonema que nós ficamos com um certo receio de gastarmos muito tempo, de emprestarmos os nossos ouvidos. Então, que nós saibamos que nós somos responsáveis sim. E quando nós desencarnarmos e percebermos isso, se não nos percebermos aqui enquanto encarnados, vamos começar a perceber quando desencarnados. E vamos sofrer. Só que ele diz o seguinte: não obstante os sofrimentos por que passam, há espíritos que preferem permanecer no mal. E por que será que preferem permanecer no mal? Pelo orgulho, pela vaidade, por aquela opção de não abrir mão daquilo que considera a sua verdade, quando deveríamos entender que a verdade é só a obediência às leis divinas. Né? Então voltamos naquele exemplo, eu faço como meu pai faz, porque isso é uma verdade para mim. Eu faço porque eu não levo desaforo para casa. Isso eu não tolero. Não, isso está além das minhas forças. Será? A gente já parou para analisar? Isso eu não aguento, eu não vou suportar, eu não mudo, eu sou assim. Essa frase, eu sou assim, que a gente brinca como sendo uma síndrome de Gabriela, né, da obra de Jorge Amado, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, já não nos cabe mais. Todo aquele que teve contato com o Evangelho precisa entender que a mente precisa estar aberta, que nós precisamos ter o coração para receber a mensagem do perdão. Então, eu sou assim? Não, eu não sou assim. Eu fui assim até agora. O que eu posso fazer para melhorar? O que já está bom em mim e que eu posso potencializar? Porque nós sempre poderemos potencializar mesmo aquilo que já está bom para nós, mesmo aquilo que já é bom em nossos corações, mas que nós podemos ampliar, porque não tem medida. O amor não tem medida. O amor, ele é amplo, ele é exponencial. E o mal precisa da luz para que ele se dissipe. Então, que nossa candeia sempre ilumine, né, todos os locais escuros do nosso coração. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? Sim, exatamente. Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupam. Vamos prestar atenção.
Durante esse período de pandemia em que ficamos em casa, eu ouvi várias pessoas dizendo: eu não tenho o que fazer. E essa não ocupação, essa não preocupação com o próximo e essa inutilidade, considerando que não fazer o mal já é suficiente, é um caminho para o mal, sim, né? Pois estão na expectativa de quê? De que vão desencarnar e vão receber a recompensa de não terem feito o mal? Não, receberão mais tarefa de fazer o bem. Não fazer o mal é ótimo, mas é muito mais do que isso, vai muito além, não é? Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. Então nós vemos pessoas que estão com as mãos, com os corações doídos, em muito sofrimento, sofrendo dores da alma, sofrendo doenças dolorosas no corpo físico, as artroses, as artrites, as depressões, comorbidades que vão se instalando pelo vazio interior, por não estendermos as nossas mãos ao nosso próximo. Então, que saibamos, acima de qualquer coisa, que nós estamos aqui para servir, como disse Jesus. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, que sejamos sempre os servidores do Pai, os servidores do Cristo, servindo com a oração, servindo com um prato de comida, servindo com um sorriso, com um ouvido, com aquele abraço distante que agora não podemos dar, mas que possamos servir, né? Fazendo um lençol para um pequeno enxoval, para aquele daquela família mais necessitada, que nós possamos, da nossa compra mensal, né, doarmos 1 quilo de alimento que seja. Se cada família assim o fizer, muitas pararão de passar fome, né? Estamos em plena campanha do Leite Ninho para as nossas famílias, para as nossas mães, em tanto sofrimento e necessidade, que possamos nos juntar. Se nós não temos condição para uma lata, que possamos dar o valor de meia lata, não faz mal, é juntando, é unindo forças que nós vamos superar, né? Que os nossos corações se unam a essa espiritualidade que tanto espera de cada um de nós, que nós nos arrependamos daquilo que nós já deixamos para trás e que possamos abrir uma página nova em nossas vidas, junto com o nosso querido Dr. Herma, junto com toda essa espiritualidade amorosa dessa casa, com esses espíritos amorosos que levam esse trabalho, abraçadas, né? Nossa querida Alba, Marilene, a nossa querida Dirce e toda a equipe que abraçam dia após dia esse trabalho com muito amor, na certeza de que cada um de nós não irá perder essa encarnação. Que fiquemos com esse estudo, com esse sentimento de que nós precisamos nos conhecer, nos arrepender e não mais nos preocuparmos com espiar, e sim em reparar, que essa é a grande tarefa da nossa caminhada aqui no plano terreno. Que a graça de nosso Senhor Jesus, nosso querido Mestre e o nosso Pai de amor e bondade possa ficar conosco até o nosso próximo estudo. Graças a Deus.